Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar de um tema valiosíssimo. Eu separei para vocês 9 pontos que tratam do capitalismo humanista, como acessar a sabedoria e a prática virtuosa. O capitalismo humanista ele nos conduz a uma relação muito profunda com a lógica de trabalho, com a lógica do dinheiro. Dinheiro é energia, é a troca daquilo que eu tenho de melhor em relação ao seu melhor. E nesse encontro eu quero entrar no tema convidando vocês a imaginarem estarmos juntos aqui atravessando uma ponte de transformação de um velho modelo até então conhecido para um novo modelo de se relacionar com o dinheiro, com o lucro, um novo modo de lidar com as suas vidas, com suas carreiras, com o seu negócio, se é que você tenha. O ponto que eu trago aqui fala de um conceito que aqui no Brasil existem alguns movimentos para despertar essa consciência. Existem movimentos como o capitalismo consciente, totalmente conectado ao tema de hoje, no qual eu estou como embaixadora. E conhecimento é poder. A gente precisa saber usar bem os conhecimentos que chegam até nós. Nada chega por acaso, né? Chegou porque precisa, é porque estamos prontos para assumir maiores responsabilidades. E quem pode se beneficiar desse conteúdo? Primeiro, para quem se importa com o ser humano, com o mundo, com a vida. Então aguenta até o final dessa live, porque realmente vai ter muito conhecimento valioso e rico. Pessoas interessadas, líderes, donos e donas de negócios, gestores, administradores, profissionais liberais, empreendedores, pessoas que se interessam pelo tema e sentem que tem algo a mais para construir nas suas vidas e impactar o seu meio. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Manda um aviãozinho, porque vai ser um tema muito, muito rico que a gente vai poder abordar aqui hoje. Mais de 50% do conteúdo que eu trago aqui, ele não tem tradução, tá? Parte desse conhecimento eu estudei por meio de experts da área do direito. A minha especialidade é psicoterapia clínica e na minha metodologia eu sempre procuro incorporar os temas transversais. Alguns dos pontos que eu trago aqui eu também encontrei na minha formação em liderança feminina. Aliás, vocês podem conhecer toda a minha formação no meu site oficial que está na bio. E mais de 50% do conteúdo que eu trago aqui não tem tradução. Eu fui na fonte, eu captei elementos que eu considero pertinentes para falar do capitalismo humanista, acessei esses conhecimentos e elaborei esse encontro de hoje, e eu espero que seja útil para você, que seja rico e nutritivo, como tem sido para mim ao longo desses anos todos. Porque conceito, quando a gente agarra um conceito, quando nós incorporamos o máximo que a gente pode um conceito, a teoria ela se torna algo vivo dentro de nós. Isso é o valioso. Há evidências, né, além de todo esse conhecimento, esse conceito, essa teoria, há evidências de empresa, mesmo vivendo num cenário de capitalista, um cenário capitalista, né, neoliberal, mesmo num ritmo, como diz um autor chamado Padilha Santos, mesmo num ritmo lacerante da globalização, há evidências de empresas que não precisou renunciar à identidade humana, o valor humano para alcançar o lucro, para alcançar a maximização de mercados. E nesse momento, a inteligência artificial é um tema que está super em alta, né? Que realmente vai impactar, vai gerar muita transformação, e esse tema se torna muito mais evidente, muito mais importante por causa disso, por conta da inteligência artificial. Então, sejam todos muito bem-vindos para vocês que estão chegando. Estou falando aqui sobre o capitalismo consciente e vou falar sobre 9 pontos, 9 elementos muito importantes para a gente poder construir uma vida, uma carreira, um negócio com sentido. O capitalismo humanista, ele posiciona o humano no centro. E o capitalismo, ele posiciona no centro o capital. A questão é, o sentido da vida, ele não é preenchido só pela sede de capital. É preciso que a gente pense
na autorrealização humana. E essa perspectiva, ela contribui na evolução da nossa humanidade. Manda o aviãozinho para quem você acha que possa se interessar por esse tema. Eu entendo que esse tema é útil para todas as pessoas, porque realmente ele eleva o nosso nível de consciência sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o lucro, sobre os negócios. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui: clareza do propósito. Primeiro ponto. As bases do capitalismo humanista que eu trago aqui honra a filosofia milenar. Os antigos filósofos, eles auxiliam muito na caminhada de construção de uma vida com sentido. E eu, Karine, além de estudar psicologia por mais de 17 anos e atuar na clínica ao longo dos 13 anos, eu também tive necessidade de buscar conhecimentos na área da filosofia. Eu fiz, há muitos anos atrás, formação em filosofia pela USP e pertenço também como estudante da Nova Acrópole. Uma excelente instituição, né? E à medida que eu vivo certas experiências na vida, a filosofia ela me nutre com sentido. As bases do capitalismo humanista que eu trago aqui honra a filosofia milenar, fortalece a conexão com a natureza num sentido espiritual, portanto, num sentido muito mais profundo. E à medida que a gente vai compreendendo a natureza, nós vamos compreendendo cada vez mais a lógica de prosperidade. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias de pessoas que cresceram, que tiveram a vida no campo, porque a vida no campo ensina sobre valores e compromissos com a vida. E tem uma frase de um imperador romano, Adriano, que diz o seguinte: me sinto responsável pelas belezas do mundo. Ou seja, quando a gente se conecta profundo com a natureza, a gente vive o amor, a gente vive o cuidado no sentido muito mais puro. E para esse primeiro ponto, que eu denomino a clareza do propósito, eu te lanço aqui algumas perguntas. Lembrando que essa live ela não vai ficar salva por muito tempo, depois ela vai para a plataforma de estudos. A pergunta que eu te lanço aqui, nesse primeiro momento, é: que tipo de vida que você quer construir? Escreva, desenhe, deixe que essa resposta venha até você de diversos estímulos. Basta que você desacelere um pouco, pare um pouco, preste atenção naquilo que é mais sutil e divino na vida e deixe fluir e manifestar dentro de você, dentro do teu coração, aquilo que precisa manifestar para clarear valores, interesses, o seu nível de ambição. Pode ser que você prepare uma janta diferente hoje, de repente, e faça algo que você goste e essa resposta venha. Isso é um convite para você acessar uma camada muito mais intuitiva, que é a nossa grande força. E para você responder essa pergunta, é evidente que você precisa de concretude, né? Portanto, considere quais recursos que você tem hoje para construir a vida que você deseja, o que você faz com o seu tempo, quais rotinas e rituais você vive hoje, quais as suas experiências no primeiro horário da manhã, por exemplo, quanto que você quer ganhar, aonde que você quer morar, o que você não quer na sua vida, isso também é muito importante. E esse mapeamento completo do projeto de vida, ele contempla um programa que eu desenvolvi chamado Business Plan, que vai acontecer para 2025. Direcionando pessoas, profissionais de todos os segmentos que querem construir uma vida com propósito, com autonomia, consistência, para gerenciar em harmonia com a vida pessoal, familiar e com os seus negócios, né? A sua carreira e os seus negócios. Em síntese, o caminho virtuoso é tornar a nossa fala a nossa prática. E em relação às pessoas que têm um negócio, a empresa ela é extensão do corpo do líder, do corpo da pessoa líder. Portanto, como você vive o seu íntimo está totalmente ligado a como você vive o teu negócio, né? Como você vive o seu íntimo, a sua vida privada revela como está a saúde do teu negócio. Segundo ponto que eu coloco aqui, sobre a honra aos nossos antepassados. E aí eu trago para vocês um case com símbolos ancestrais,
de um grande empresário, Brunello Cucinelli, que vem de uma família muito simples, muito humilde, e desde cedo ele viu o seu pai trabalhando em um grande ambiente hostil, muito hostil, passando por experiências humilhantes no ambiente de trabalho, sem ninguém entender nada. Algo muito forte gerou dentro dele, a ponto de desenvolver o sonho de construir um conceito de trabalho que garantisse a dignidade moral e econômica. E eu estou falando aqui, gente, de um grande líder, um grande empresário que fatura milhões de euros por ano, né? E o sucesso do seu negócio não é sobre enriquecer materialmente. O seu negócio é uma estrutura para desenvolver e alimentar o propósito de um capitalismo que valorize o ser humano. Que o ser humano seja tratado com dignidade, no mais íntimo do seu ser. E, enfim, ele cresceu no campo, sem eletricidade, de família de agricultores. O primeiro punhado de trigo, o avô dele cedeu para a comunidade. E por crescer na terra, a forma como conduz o seu negócio, existe uma honra à natureza, um amor genuíno por nossa mãe terra. E o que ocorre? O seu avô transmitiu valores fundamentais para ele ser quem ele é hoje, especialmente a respeito do lucro. Eu já coloquei aqui para vocês outras vezes a importância de a gente honrar os nossos antepassados. Por isso que eu desenvolvi uma técnica exclusiva de mapeamento dos nossos antepassados. Esse ano o Ponto Força da Personalidade vai iniciar dia 27 e 28 de julho. As inscrições no link da bio, né? Você pode ver o site, todos os detalhes do programa, ou você pode falar diretamente comigo. As grandes viradas de chave na vida acontecem quando a gente compreende algumas passagens importantes da história dos nossos antepassados para a gente poder construir o nosso futuro. E o Ponto Força da Personalidade, ele vai muito além disso. É um programa completíssimo para cultivar relacionamentos profundos em todas as áreas da vida, gerar parcerias, negócios sustentáveis, duradouros. É fundamental a gente entender como que opera a personalidade. Só entrando no PFP para você entender a dimensão que representa esse programa. É uma alquimia, é uma transformação. Terceiro ponto que eu conecto aqui é o conceito do capitalismo humanista. Terceiro ponto. Inovação. Eu tenho uma questão muito interessante para falar sobre inovação. O capitalismo humanista sempre leva em consideração a alma, o humano. Eu vou tomar aqui um exemplo. Hoje, tantos escritos não são mais por mãos e almas humanas, mas pela inteligência artificial, que é muito potente, com um vasto modelo linguístico, mas desprovido de sentimento. E é curioso pensar que uma ferramenta como essa, uma espécie de robô, a gente nunca vai ver chorar ou sentir uma emoção diante de um pôr do sol, por exemplo. O capitalismo humanista, ele vai considerar que a nossa caneta continue sendo guiada por sentimentos, por emoções, intimidade com nós mesmos, intimidade com as nossas relações. Eu não sei se você tem o hábito de escrever, e organizar os teus pensamentos por meio da escrita, mas é um recurso muito, muito poderoso. E é preciso ponderar sobre o uso de tais inovações em relação às características que são próprias do humano. Nós não somos máquinas, nós somos seres sociais, criativos. E do contrário, o ser humano entra em estagnação. Esse que é o ponto, há uma atrofia. Do contrário, se a gente não vive, não exerce a nossa criatividade, se está tudo pronto para nós, a gente perde alegria, a gente perde o brilho, a gente entra em estagnação, que são justamente as bases para inovar. Então, nós viemos nesse mundo para cumprir o nosso projeto de vida. E nós somos seres humanos criativos em essência, na base. E eu preciso, por exemplo, escrever os conteúdos do meu Instagram. A partir do momento que eu decido usar a inteligência artificial, é digno que eu assine carinho utilizando a inteligência artificial. A gente precisa ser claro no posicionamento. Isso é a alma conversando com a inovação. É um ponto muito atual que a gente vai precisar
tocar nesse assunto por diversas vezes. Quarto ponto que eu coloco aqui: destinação do lucro, guiado por critério humanista. Esse modelo de capitalismo humanista que eu falei para vocês, né? Parte dessa bibliografia que o Acesso não tem no Brasil. É realmente um conteúdo muito, muito poderoso, que não tem, nem tudo chegou aqui para o Brasil. E a destinação do lucro, ele é guiado por um critério humano. Então, o que isso representa? Que o modo de capitalismo humanista é o que há de mais atual, só que com fortes raízes antigas. O princípio é que o lucro ele não seja obtido sem dano, sem ofensa a ninguém. E parte do lucro, seja destinado a qualquer iniciativa que possa realmente melhorar a condição de vida humana. Mas a gente vê na prática tantas pessoas fazerem assim, enriquecer e comprar o que há de mais caro, acumular um monte de dinheiro, e é isto. E o capitalismo humanista traz uma outra visão. É destinar esse dinheiro, é ter um compromisso com a vida. A intenção está em produzir lucros sem causar danos à humanidade. Existem 4 critérios sobre essa destinação de lucro, que eu entro em detalhes no meu programa Ponto Força da Personalidade e no meu programa de liderança humanista, mas tem um fator base que eu quero citar aqui, que a pessoa líder, ela não se denomina dona da empresa, mas guardiã. E é preciso muita sensibilidade para a gente compreender essa forma de ser e de agir em relação ao próprio negócio. A empresa ela é uma filha espiritual. E uma boa metáfora é: os filhos eles são gerados através do nosso ventre, mas eles não nos pertencem, né? Eles pertencem à vida e por meio de um fio invisível nós estamos espiritualmente conectados. E eu gosto muito do conceito da psicologia positiva, que a minha amiga Su, inclusive, já comentou comigo em alguma das conversas, das relações serem movidas por um fio elástico. E filhos não são objetos. É preciso sensibilidade para compreender as necessidades do seu filho. É preciso sensibilidade para compreender as necessidades do seu negócio. E eu trago aqui um exemplo daquilo que eu senti como empresária, além de psicoterapeuta, além de atuar com empresas, mas como empresária do meu próprio negócio, buscando o máximo possível daquilo que simboliza ser uma guardiã, vivendo por quase uma década de sociedade, a Ethos. A marca, inclusive representada por uma árvore linda, né, feita de pinceladas de tinta, que eu mesma fiz, um empreendimento de psicologia e educação que expandiu para outras áreas humanas. E como que funcionava o meu íntimo em relação a essa organização? Diversas vezes eu captava as informações do campo, do ambiente e construía ações. E não era sobre ser dona ou não, era sobre estar a serviço, junto com pessoas que nutriam o propósito, junto comigo, com a Dani. Sejam muito bem-vindos aqueles que vêm chegando. E seguindo com essa reflexão, né, até a forma como esse ciclo encerrou foi belo, respeitoso, gradual, foi leve. E com muito dinheiro em caixa que nos permitiu dar uma direção e que também nos deixou muito confortáveis no período da pandemia, né? E esse é só um breve exemplo. O fato é que o modo de se fazer as coisas impacta totalmente na relação com o lucro da empresa. Existe um modo, um jeito de gerar negócios, de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com a vida, a forma como você destina o lucro. E o quinto ponto, o cultivo da cultura dirigida por valores. O conceito do capitalismo humanista é viver em harmonia sem prejudicar, ou prejudicar o menos possível. Um conceito onde um negócio consegue estabelecer uma relação harmônica, isso é um grande desafio e não impossível, né? Entre a economia e a ética, entre a utilidade e o respeito pela dignidade da pessoa. Barrett, que é um grande autor, aliás, eu tô com vários livros aqui, né? Tô com um livro do Barrett aqui, sobre os desafios da gestão de Harvard, inteligência emocional,
o próprio capitalismo humanista, esse que foi traduzido para o Brasil, e empresas que curam. Barrett, ele consegue falar de cultura organizacional de um modo muito mais profundo. Inclusive, ele agrega autores que me apoiaram como psicoterapeuta clínica no olhar clínico, como, por exemplo, um dos autores que ele cita, Jeffrey Young. Então, nas suas obras, ele deixa muito claro que a pessoa que nós somos fora do trabalho, ela precisa ser a mesma que a gente traz para dentro do trabalho. Isso é coerência interna. E o Barrett, ele fala da necessidade de a gente superar algumas armadilhas que são comuns da vida, como não se sentir seguro o suficiente, a desconfiança, o abuso, a dependência, o sentimento de abandono, o fracasso, o como lida com o fracasso, a baixa autoestima. Todos esses elementos, eles são fundamentais serem trabalhados. O autoconhecimento é fundamental para a gente poder construir uma vida com sucesso, uma vida com sentido, tanto na esfera íntima quanto na esfera profissional. E em toda intervenção que eu realizo, seja com clientes em psicoterapia, seja com alunos e alunas em qualquer um dos meus programas, seja nas empresas, o contato com a natureza é fundamental para a gente viver o processo de autoconhecimento, para a gente regenerar, regular a nossa energia, nos conectar com a lógica de prosperidade. A natureza, ela nos ensina tudo sobre tratados. Com a lógica da vida, a gente consegue entender muito sobre qualquer outro assunto, sobre relação de pais e filhos, sobre relação de trabalho, sobre relacionamento íntimo, sobre autoestima, sobre prosperidade. É fundamental esse autoconhecimento, essa conexão com a natureza. Esse sexto ponto que eu coloco aqui, valorização financeira das pessoas que pertencem à organização. O que eu trago aqui com base no capitalismo humanista? O salário dos funcionários é superior comparado à média. Nesse case que eu citei anteriormente, a empresa Cucinelli, ela possui 1.200 funcionários, mais de 4.000 externos, uma empresa fortíssima, muito bem aceita pelo mercado internacional. Os funcionários têm um salário de 20% superior à média salarial do setor, uma estrutura sustentável, construção de biblioteca, de museu, horta, espaços luminosos de luz solar, para citar alguns pontos aqui, né? Existe um respeito às nossas raízes, uma harmonia com a natureza e um respeito com o ser humano. O sétimo ponto que eu coloco aqui, relações baseadas na confiança e na colaboração. Vale colocar aqui que um dos grandes dilemas enfrentados no mundo organizacional é a relação de pessoas, é a relação de trabalho entre empresário e as pessoas que fazem parte da organização. E, por exemplo, no case que eu comentei no início da live, no início do nosso encontro aqui, o pai que foi humilhado lá no começo que eu comentei, ele não sabia sobre o seu empregador, ele não conhecia os seus lucros, ele não conhecia a vida que levava, as suas propriedades, e hoje isso está mudando. Aqueles que são contratados, eles sabem tudo, ou quase tudo sobre o empregador. E o capitalismo humanista, ele vai considerar que a sua base para uma relação de trabalho saudável, digna, é também partilhar as razões e os propósitos do negócio. Por isso que todas as pessoas acabam estando envolvidas nesse projeto. E isso leva à construção, né, de uma relação baseada na confiança, na colaboração. Porque se torna genuíno, todo mundo caminha para uma direção. Oitavo ponto que eu coloco aqui, trabalho em sentido espiritual, ou seja, há um tempo para o trabalho e há um tempo para a alma. Não existe essa coisa, a vida está uma correria, né? A pessoa dirige o carro enquanto está dirigindo, dá uma consultoria gratuita pelo telefone. Assim, isso não existe, né? Eu acho isso um absurdo. E no meu universo isso não existe. Todas as vezes, as raras vezes que aconteceu comigo de estar num estado mais acelerado, eu adoeci. Um exemplo, lá no início da minha carreira, uma das primeiras empresas do Rio Grande do Sul que eu atendi,
eu dei o sangue, né? Ou seja, perda de inspiração, perda de brilho, perda de identidade, parei de pintar e tantas outras coisas. Mas ok, a gente sempre colhe algo, um aprendizado. E foi uma crise importante, porque ali eu entendi que eu nunca mais iria abrir mão da minha identidade para realizar grandes projetos. Muito ao contrário, é graças à minha essência, que é artística, que eu realizo grandes projetos. Então, esse é um exemplo, né, para a gente poder refletir sobre como é importante o autoconhecimento. E obviamente eu entreguei resultado, mas não é sobre isso. Uma carreira consistente envolve nós sermos fiéis a nós mesmos. E é evidente que é preciso trabalhar muito, porque a gente precisa de fato de gerar resultado. Eu, por exemplo, passei horas para elaborar esse conteúdo, selecionando os melhores livros, os melhores artigos, traduzindo conteúdos, interpretando, relacionando com exemplos e cases para vocês, para entregar 20, 30 minutos de aula para oferecer para vocês o suco desse conteúdo. Então, é evidente que é preciso trabalhar muito, mas não no sentido de você finalizar o dia seca por dentro, vazia. Não é sobre isso. Ao contrário, o trabalho é algo que preenche você e que deve gerar sentido para você. Essa é a lógica coerente. Falhas humanas, elas existem, mas o valor é a virtude. O lucro nessa perspectiva é uma consequência. E, claro, tem as empresas que fazem o seu melhor em torno de um propósito e falham. Isso acontece. Ou elas não conseguiram manter esse propósito à sua frente, ou as condições simplesmente mudaram, as coisas mudaram, isso acontece. Por isso que é fundamental a gente fazer psicoterapia, a gente fazer mentoria. Nono ponto que eu partilho aqui com vocês, nono e último ponto, o diferencial com sustentabilidade humanista. Eu acho extraordinário esse ponto, esse elemento, porque realmente é o grande diferencial para quem é líder, que quer sim gerenciar um negócio com sentido, ou para quem é gestor, líder de alguma empresa, ou se você aprecia a causa e quer desenvolver algo grande no futuro. É realmente valioso você assistir essa live até o começo, se você que veio aqui e acabou aparecendo e surgindo aqui nesse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo ele vai ficar gravado durante um tempo, depois eu vou tirar aqui e esse conteúdo vai para a plataforma, para a nossa plataforma exclusiva de estudos. Então, nono ponto, diferencial com sustentabilidade humanista. A sustentabilidade, ela não é só a gente buscar soluções, transformações para questões ambientais, econômicas, sociais, como fazem muitas empresas. É mais do que cumprir uma série de critérios, né? É mais do que isso, é sobre uma preocupação e um empenho diário em deixar um legado que faça diferença no mundo, né, na vida das pessoas, que busque a felicidade da humanidade, respeitando e valorizando a dignidade de cada pessoa, no aqui e agora, no presente, mas almejando também a perpetuação desta no futuro, para com as gerações que virão. E muito cuidado com as modas, as ferramentas, mentoria de 7, 8, 10 passos para não sei o que, para você realizar uma transformação incrível. Gente, isso não existe. Para uma mulher, para um homem, para um líder, para uma pessoa líder, isso é símbolo de desespero emocional. A gente precisa entender que tem um tempo de maturação, a gente precisa entender que para ganhar consistência, a gente precisa acessar os conhecimentos profundos, pagando bons profissionais para poder te ajudar. O Barrett, ele avaliou mais de 5.000 empresas no mundo. Ele nos ensina que não basta a gente treinar a equipe uma vez. A gente precisa de constância para a transformação cultural acontecer de fato. Cultivar encontros para gerar transformação. Então, é um processo que envolve constância, que envolve ritmo. Então, para fazer um resgate, primeiro ponto, clareza do propósito. Segundo ponto, honra aos nossos antepassados. Terceiro ponto, a inovação. O quarto ponto, destinação do lucro guiado por critérios humanos. O quinto ponto que eu coloquei aqui, cultivo da cultura dirigida por valores.
O sexto ponto que eu também marquei para vocês, valorização das pessoas que trabalham com você, com reconhecimento e retorno financeiro diferenciado. Sétimo ponto, a relação baseada na confiança e na colaboração. Oitavo ponto, trabalho no sentido espiritual. E o nono ponto, o diferencial com sustentabilidade humanista. E eu espero que tenha sido útil para você. Eu convido você a entrar no meu programa Ponto Força da Personalidade. É um programa com metodologia exclusiva, com um acervo de técnicas, ferramentas muito interessantes que vão realmente transformar a sua vida, vai impactar as relações tanto íntimas quanto profissionais. E eu fico à disposição para esclarecimentos, para você avaliar se você está no seu momento. Os conhecimentos que eu acesso são muito ricos, muito valiosos. Hoje eu estou passando por uma formação valiosíssima de uma das melhores escolas de negócio da Europa e está entre as melhores escolas de negócio da Europa e a melhor de Portugal. Então eu tenho temas muito quentes para nutrir você de inovação, de conhecimento acerca do autoconhecimento. A inscrição está no link da bio, vai começar dia 27 e 28 de julho, com um encontro imersivo, né, de final de semana. E ao longo de 6 meses você vai ter mentorias ao vivo e outras surpresas mais para passar por um processo de profunda transformação, gerando impacto tanto na tua vida quanto na carreira. E eu torço para que você faça parte dessa turma. Esse ano eu não tenho previsão de abrir essa turma novamente, até porque eu estou realizando outros projetos ao mesmo tempo também. E provavelmente eu não vou abrir de novo, porque, enfim, tudo que tem que fazer precisa ser feito com interesse, né? De modo que realmente agregue qualidade. Então eu espero que a gente possa construir uma jornada belíssima juntos a partir do dia 27 e 28 de julho. Até breve e compartilha com quem você acha que possa se beneficiar desse grande tema sobre a lógica do lucro e do dinheiro. Um grande beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.